Quando fala no livro de Atos de um evangelista falando ousadamente, implícito nisso está o quê? Que o evangelista está cheio do Espírito Santo. No livro de Atos é importante observar isso. Quando alguém fica cheio do Espírito Santo, a pessoa faz o quê? Começa a falar. Falar o quê? Charamanai. Não, nada a ver. Quando a pessoa fica cheia do Espírito Santo em Atos, o que ela faz? Ela começa a falar de Cristo. Ela começa a evangelizar. E nós vemos isso já estabelecido no capítulo 4. No capítulo 4, Pedro, cheio do Espírito Santo, falou ao Sinédrio. A igreja de Jerusalém, todos cheios do Espírito Santo, começaram a anunciar o Senhor. Então, o escritor Lucas, ele já estabeleceu um padrão. Ele fala, olha, quando alguém prega com ousadia, a palavra parresia. Parresia significa ousadia, coragem, entusiasmo, autoridade. É alguém pregando sem timidez. A pessoa fala com convicção, força. E Lucas diz, olha, isso aí é resultado da plenitude espiritual. O Espírito Santo está dominando essa pessoa. Por isso ela testemunha com tanta coragem e entusiasmo. Então, quando nós vemos aqui eles falando ousadamente, implícito nisso está essa ideia. O Espírito Santo está usando esses homens. Agora notem sobre o que eles falavam. Olha o texto. Falavam no... O que significa falar no Senhor? É falar o quê? Falar sobre o Senhor. Quem é o Senhor? Aqui. No Novo Testamento, quando fala Senhor, o que deve vir à nossa mente é a segunda pessoa da Trindade. É o Filho. Senhor é o Filho. Geralmente, esse título, Kyrios, é aplicado ao Filho. É claro que o Pai é Senhor, o Espírito Santo é Senhor, é claro. Mas, predominantemente, a palavra Kyrios, no Novo Testamento, se aplica ao Filho. Então, quando diz assim, olha, eles estavam falando ousadamente no Senhor, o que nós temos aqui é o conteúdo da mensagem. Eles falavam sobre o Senhor, falavam sobre Jesus. Então, isso deve nos ensinar. Quando eu vou evangelizar alguém, o que eu falo para a pessoa? Vem cá que eu falo sobre predestinação. Você não está evangelizando. Você pode até falar de um tema legal, mas você não está evangelizando. Vem cá que eu quero falar mal dos católicos. Você pode até falar mal dos católicos, mas você não está evangelizando. Vem cá que eu vou falar como é maravilhosa a igreja onde eu vou. Você pode até falar, mas você não está evangelizando. Vem cá que eu vou falar como meu pastor é bonito. Você pode até falar, mas é verdade. Mas né, você não está evangelizando. Quando eu evangelizo, eu falo sobre o quê? O texto aqui mostra o quê? Eu falo sobre o Senhor. Eu vou sentar com a pessoa e falar assim, eu quero te falar sobre o Senhor. Que Senhor? O meu Senhor, o Senhor e Mestre, o Senhor Jesus Cristo. Eu quero dizer que o Senhor Jesus Cristo, Ele é o Filho de Deus. Prometido nas páginas das Sagradas Escrituras do Antigo Testamento. Ele é o Filho de Deus encarnado. Ele veio aqui, se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade. E ele padeceu aqui ao tempo da sua humilhação. E ele foi morto, rejeitado e morto. Mas ele ressuscitou ao terceiro dia, porque não era possível que os grilhões da morte o retivessem. E ele então ressuscitou e foi assunto aos céus. E a sua morte, na sua morte, ele pagou o preço dos nossos pecados. E hoje, quem crê nele, tem a vida eterna e a remissão das suas culpas. É isso que eu quero falar sobre o meu Senhor. Isso é falar sobre o Senhor. Isso é evangelizar. Quanto tempo eu gastei para falar isso? Quanto tempo eu gastei? Evangelizei todo mundo agora aqui. Se tem algum incrédulo aqui, eu vi o evangelho agora. Quanto tempo eu gastei? Acho que deu o quê? 30 segundos? Mais ou menos? É isso aí. Evangelizei. Eu sento com alguém e eu falo isso. Eu digo essas coisas, eu falo sobre o Senhor. Isso é evangelizar. Você faz isso em menos de 1 minuto. Você faz isso. E aí, ora a Deus, Senhor, toca no coração dessa pessoa. Para que ela se prostre aos pés do Salvador. Porque eu falei sobre o Senhor. Eu falei no Senhor ousadamente. O Senhor me deu coragem. O
Senhor me deu vigor, autoridade, o Senhor me encheu com o seu poder e eu falei.